Seguinte, os jogos deixam as pessoas mais violentas, sim. Eu mesmo, toda santa vez que termino de jogar Street Fighter, eu fico maluco. Eu fico nervoso, incontrolável. Assim que eu termino de jogar, eu coloco a bandana vermelha na testa, saio dando Hadouken por aí e chutando todo mundo que eu encontro pela rua. Mas não é só no Street Fighter. Toda santa vez que eu jogo CS, por exemplo, eu saio transtornado, me tremendo de raiva. Eu preciso ficar camperando, escondido, esperando minha irmã chegar em casa pra eu acertar ela com alguma coisa sem ela ver. Não tem jeito, eu fico louco da cabeça se eu não faço esse tipo de coisa. Até porque, no final da década de 80, quando Exterminador do Futuro foi lançado, o seu pai, ele mesmo, seu paizinho aí do outro lado da tela, ele saiu do cinema encarnando o próprio Arnold Schwarzenegger, dizendo aos quatro cantos: Hasta la vista, baby. E dizimando viajantes no tempo na face da Terra. Mas se você parar pra pensar, isso faz muito sentido, né? Seu pai muito dificilmente saiu do cinema transtornado, batendo e exterminando pessoas, e muito menos eu ter a capacidade de soltar magia pela mão e sair chutando todo mundo por aí. Então, esse argumento sobre games deixarem as pessoas mais violentas, será que ele faz sentido? Esse é o tema do nosso Games 101 de hoje, então, pra gente se aprofundar cada vez mais nesse tema, se prepara, se ajeita na cadeira e vem comigo que eu vou te explicar isso tudo agora. Fala galera, eu sou LKZ e bem-vindos a mais um Games 101, onde a gente explica pra vocês o básico do básico de vários temas do nosso mercado de games. Então se você gostar do nosso trampo, já não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e também já coloque aqui nos comentários qual é o tipo de vídeo que vocês gostariam de ver aqui, que a gente vai trazer com toda certeza pra vocês. Ah, e também não esqueça de ativar as notificações pra não perder qualquer tipo de conteúdo que a gente tá soltando direto aqui no canal, pelo menos um vídeo por semana, então já ativa a notificação aí e cola com a gente. Não é de hoje que a cultura pop, ela possui essa fama de influenciar os jovens à violência, seja nos quadrinhos ou até mesmo em desenhos animados, por exemplo. Entretanto, os jogos em particular foram e ainda são extremamente demonizados pelas pessoas. Inclusive, é comum vermos algumas matérias em sites ou na televisão falando justamente sobre como tal jogo influenciou um jovem a ser mais agressivo e cometer algum tipo de barbaridade. Segundo os pesquisadores, jogos violentos podem deixar os jogadores mais propensos a agressões físicas. Entretanto, vocês já pararam para pensar se isso de fato é verdade? Se isso de fato faz sentido? E o que a gente pode afirmar, galera, é que segundo estudos científicos e não o nosso achismo, ocorre totalmente o oposto, desconstruindo essa narrativa de que jogos violentos geram atitudes violentas. Em 2013, a Associação Americana de Psicologia desenvolveu uma pesquisa que atesta que videogames, incluindo jogos violentos, podem melhorar o aprendizado de crianças, saúde e promover benefícios sociais. Além disso, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, foi divulgado um estudo que afirma não ter encontrado relação entre os jogos que contêm violência explícita com o gatilho para comportamentos agressivos. Inclusive, o link para esse estudo completo vai estar aqui na descrição do vídeo, então se vocês quiserem entender no detalhe e não estão acreditando aqui no que eu tô falando, é só clicar nesse link que vocês vão ter essa matéria na íntegra. Segundo Andrew Przybylski, diretor de pesquisa de Oxford Internet Institute, abre aspas, a ideia de que videogames violentos geram agressão no mundo real é popular, mas não foi observada ao longo do tempo. Apesar do interesse no assunto por pais e políticos, a pesquisa científica demonstrou que não há motivo para termos preocupação. Fecha aspas. Ou seja, galera, já de cara a gente consegue trazer estudos científicos que comprovam o fato de não haver essa ligação entre os jogos violentos e a agressividade das pessoas, principalmente entre os jovens. Agora, se a gente questionar, galera, essa pesquisa ela é de 2013. Relativamente desatualizada, não pro mundo da ciência, mas pra gente que quer realmente que jogos sejam violentos. Será que não tem coisa nova? Então, de lá pra cá, os novos estudos só corroboram com essa ideia de que realmente jogos violentos não transformam jovens em pessoas mais violentas. Mortal Kombat e Bully, por exemplo, jogos extremamente polêmicos nos seus lançamentos, eles foram proibidos aqui no Brasil durante um certo período, por serem considerados jogos extremamente agressivos e com violência explícita. Mas essa proibição era justamente porque era algo novo e não porque a gente tinha indícios que de fato transformavam pessoas em pessoas mais violentas. E é claro, galera, que existem casos onde alguns jogos são realmente mais pesados e violentos do que outros. E é justamente aí
que entra a classificação indicativa e que ela, inclusive, não é exclusiva para o universo dos games. Cada game possui uma classificação indicativa especificando para qual público ele é direcionado. Além disso, também é necessário a supervisão dos pais para saber se a criança está jogando algo adequado para a sua idade. Mas como eu falei anteriormente, essa classificação indicativa, ela não se resume apenas a jogos, mas sim a qualquer tipo de conteúdo do meio do entretenimento. Filmes, séries, peças de teatro, enfim, tudo existe uma classificação indicativa para a maturidade do indivíduo que está consumindo aquele tipo de conteúdo. Antes de continuar o vídeo, aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like e ativa o sininho para receber a notificação das nossas novas postagens. Esse é um tema extremamente importante, galera, e principalmente para você que é gamer aí, já mostra pro seu pai e pra sua mãe e também já pede para eles se inscreverem aqui no canal, que ajuda demais o nosso trabalho e faz com que a nossa mensagem chegue para mais pessoas e que fique todo mundo na mesma página sobre o nosso universo. Então, se vocês puderem, vai lá e dá aquela moral. Agora, pra gente continuar o nosso debate, existem vários estudos e teses, como eu citei anteriormente, que defendem que os games não tornam as pessoas mais agressivas. O que causa esse efeito, na verdade, é a aprendizagem social. O psicólogo Albert Bandura criou em 1970 a teoria da aprendizagem social, que repercute até hoje. Essa teoria, galera, ela serve para explicar como funciona o aprendizado do ser humano em algumas questões na sua vida. Ela foi desenvolvida após o seu famoso experimento do nosso querido João Bobo, onde o Bandura separou as crianças em 3 grupos. O primeiro grupo de crianças observou adultos lidando de forma agressiva em um boneco João Bobo. Os adultos batiam nos bonecos com um martelo, empurravam esse personagem e apresentavam outros comportamentos extremamente agressivos ao interagir com aquele personagem. O segundo grupo de crianças observou adultos lidando com o João Bobo sem agressividade. Eles brincavam com o boneco de uma maneira calma e relativamente normal. E o último grupo de crianças, ele não observou o comportamento de nenhum dos adultos e serviu como uma espécie de grupo de controle ou chapa branca, por assim dizer. Em seguida, o psicólogo e a sua equipe pediram que cada criança brincassem com o João Bobo por conta própria. E com isso, eles descobriram que as crianças que observavam os adultos agressivos também lidavam de forma agressiva com o João Bobo. Enquanto as crianças que observavam os adultos não agressivos, eles acabavam imitando o mesmo jeito de brincar, sem agressividade. A partir disso, surgiu a teoria da aprendizagem social, onde pessoas aprendem umas com as outras ao imitar, seguir exemplos principalmente de referências de autoridade, como os adultos. Ele também desenvolveu 4 elementos dessa teoria, afirmando que, se esses 4 itens estiverem presentes, a aprendizagem acontecerá. O primeiro deles é a atenção. O comportamento deve chamar a atenção da pessoa de alguma forma para que ela possa imitá-lo. O segundo elemento é a retenção. É possível recordar melhor o que foi aprendido quando as pessoas lidam com situações similares aos ambientes de aprendizagem inicial. E com isso, ela acaba retendo melhor a informação. O terceiro elemento é a reprodução. É mais provável que o aprendizado ele seja reproduzido quando ele é reforçado, ou seja, quanto mais você faz, quanto mais você reproduz, mais você realmente repete aquilo dali, você consegue, enfim, ter mais eficiência e eficácia. E o quarto elemento, e não menos importante, é justamente a motivação. As pessoas são motivadas a aprender por meio de punição ou até de recompensa. Então, se existe uma espécie de propósito para aquele tipo de aprendizado, ou seja, uma motivação, isso acaba sendo cada vez mais eficiente. Se você tem esses 4 elementos juntos, é batata, a galera vai acabar aprendendo. Esse estudo ainda hoje é extremamente utilizado e pode ser aproveitado por diversos campos e debates, incluindo o tema desse vídeo no mundo dos games. Ou seja, galera, jogos podem sim ter uma influência no desenvolvimento e nas atitudes das pessoas. Entretanto, na maior parte dos casos, é uma influência positiva nesse desenvolvimento. Diversos jogos são utilizados no tratamento de melhorias das funções cerebrais de crianças com problemas no seu desenvolvimento. Muitas pessoas introspectivas, inclusive, começam a criar laços de amizade e melhorar essa introspecção e até conseguirem oportunidades de emprego por conta do mundo dos games. E como diz a teoria do psicólogo Albert Bandura, as pessoas tendem a reproduzir as atitudes de outras pessoas, ou seja, no mundo real, galera. Seja um colega de escola brigando e sendo tóxico com o outro, até o relacionamento dentro das famílias, onde por muitas vezes as crianças crescem em um ambiente disfuncional e isso sim faz com que elas se desenvolvam
de maneiras mais agressivas. Os jogos, eles são uma pura fonte de entretenimento, capazes de levar quem joga a momentos de extrema alegria, mesmo nas horas mais tristes, e isso vale demais para o desenvolvimento social deste ser humano. Então, no final do dia, a gente consegue concluir que atitudes agressivas e pessoas agressivas, elas não podem ser resumidas apenas ao consumo de algum tipo de mídia ou de entretenimento. Eu, particularmente falando, eu sempre consumi todo tipo de jogo, fui uma pessoa que sempre gostei de jogos de luta, jogos de tiro, e se você perguntar para pessoas e, enfim, até familiares meus, nunca tiveram nenhum tipo de reclamação e nunca perceberam uma atitude negativa. E é claro, cada pessoa é um universo diferente, ela pode reagir a esses estímulos de modo diferente, mas acreditem, isso não pode ser simplificado a apenas um jogo, a um filme, a uma série ou a algum tipo de discurso. Como a gente explicou nesse vídeo, eu vou continuar reiterando aqui, às vezes essas atitudes negativas e com muita violência são muito mais reflexos de uma falta de estrutura social do que necessariamente a culpa de algum tipo de conteúdo, mídia ou meio de entretenimento de modo geral. Eu sou o LKZ, esse aqui é o meu canal e eu espero vocês num próximo nível. Fui!